Passaremos agora ao estudo panorâmico das Epístolas Paulinas. São 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Após a sua primeira viagem missionária, aproximadamente 15 anos após a sua conversão, no retorno da sua primeira viagem missionária, Paulo ele fica sabendo a respeito de algumas controvérsias que estavam acontecendo entre as igrejas da Galácia do Sul, onde ele tinha ido visitar, na Ásia Menor. Então, como ele não pode nesse momento voltar para lá. O motivo da sua segunda viagem missionária é tentar voltar para essa região, mas como naquele momento ele precisa subir a Jerusalém para que ele participe do primeiro concílio da igreja, então ele manda uma carta advertindo aquela região sobre o que estava acontecendo. É a Epístola aos Gálatas, que é a primeira das epístolas escritas por Paulo. Daí para frente, o apóstolo Paulo ele escreve e deixa registrado mais 12, fazendo um total de 13 epístolas que nós vamos passar a estudar. As epístolas ou as cartas, elas já existiam como uma forma de mandar mensagens a lugares distantes. Mas o apóstolo Paulo, ele recebe como estratégia do Espírito Santo uma nova função a essas cartas, escrevendo relatos ou dando direcionamentos ou informações às igrejas, como se ele estivesse lá, sendo que naquele momento ele não poderia estar. Então, enviando uma carta, ele poderia chegar mais rapidamente e posteriormente ele poderia ir e enfatizar tudo aquilo que estivesse escrito. Pelo menos essa seria a sua intenção, o que não aconteceu todas as vezes. Existem dois grupos de cartas no Novo Testamento, as chamadas Epístolas Paulinas, que nós estamos vendo, escritas pelo apóstolo Paulo, e ele menciona ali que ele está escrevendo, e as Epístolas Gerais. São 8 cartas, escritas por Tiago, por Pedro, por João e por Judas. Tiago e Judas, irmãos de Jesus Cristo. E a epístola, particularmente aos Hebreus, não existe um autor identificado para ela, embora nós a identifiquemos muito com o apóstolo Paulo, mas nós não temos essa definição quanto à epístola aos Hebreus. Bom, as epístolas paulinas em sua classificação. Primeiro, na ordem cronológica da escrita, Paulo escreve primeiro aos Gálatas, como nós já mencionamos, depois ele escreve duas cartas à igreja de Tessalônica, ele escreve duas cartas à igreja de Corinto, ele escreve aos Romanos, escreve a Filemon como uma intercessão, escreve aos Colossenses, escreve aos Efésios, aos Filipenses, já em sua prisão também, escreve a Timóteo uma primeira carta, escreve a Tito e uma segunda carta a Timóteo, onde ali ele fala que ele estaria encerrando a sua carreira, né, e guardando a sua fé. Então são as epístolas que nós temos relatadas do apóstolo Paulo. As epístolas paulinas também podem ser classificadas quanto a serem epístolas doutrinárias, epístolas da prisão ou epístolas pastorais. As doutrinárias ou de ensino, e todas são doutrinárias ou de ensino, todas elas trazem esse teor. Mas as doutrinárias nós chamamos assim, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios e Romanos. Depois, em prisões, né, Paulo escreve a Filemon, aos Colossenses, a Efésios e a Filipenses. E as epístolas pastorais, ele escreve a 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, são epístolas pastorais, embora ele tenha escrito na prisão também, né, mas elas são chamadas epístolas pastorais pelo seu conteúdo direcionado. Ok. A primeira das epístolas paulinas, a Epístola aos Romanos. Ela apresenta Jesus Cristo, a nossa justiça, e o versículo-chave está em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O autor é Paulo, claro, todas as epístolas paulinas, local escrito durante a última visita de Paulo a Corinto, na terceira viagem missionária, e ele estava na casa de Gaio. Destino aos cristãos em Roma, escrito entre o ano 55 e 58 do primeiro século. O teor da carta é a justificação pela graça divina mediante a fé em Cristo. Nomes dados a essa epístola. Ela pode ser chamada de a Catedral da Fé Cristã, o Evangelho mais puro, o livro mais profundo jamais escrito, o grito de alegria de Paulo ao mundo perdido, a carta magna do cristianismo ou o Evangelho de Paulo. Também a Epístola aos Romanos é conhecida como Evangelho de Paulo.
Não é o Evangelho de Paulo, porque não foi essa a intenção de Paulo. É uma carta que ele escreve, não é uma biografia, é uma carta escrita. Mas essa carta escrita aos Romanos descreve em Jesus Cristo o cumprimento da promessa e aquilo que o Antigo Testamento trazia, e que nós somos justificados por essa promessa. Essa promessa em Cristo, essa promessa cumprida em Cristo, é uma graça, é um favor que nós não merecemos e que Cristo veio e nos trouxe. E para isso nós precisamos apenas ter fé. Não é necessário que se exerçam as obras da lei. Então existe até uma controvérsia entre a Epístola aos Romanos de Paulo e a Epístola de Tiago, quanto a isso, porque Tiago ele fala sobre as obras. Mas aqui Paulo não está falando sobre obras, ele não está falando contra as obras, ele está falando simplesmente que as obras da lei, que era a forma como o judeu passou a interpretar a lei e agir em relação a ela, essas obras da lei não tinham valor algum diante de Deus. Estava tudo deturpado, estava tudo longe dos caminhos do Senhor. Então, para aceitar Jesus Cristo, era entender quem ele era, e ele faz uma descrição fantástica em relação ao amor de Cristo, aquilo que ele veio fazer por nós, pelos seus filhos, e aceitar Jesus Cristo, aceitar esse amor, aceitar o seu sacrifício, é o que nos basta para que nós possamos ser salvos. Esse é o teor da Epístola de Paulo aos Romanos. A primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, ela apresenta Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, o versículo-chave está no versículo 10 do primeiro capítulo, que fala assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Autor Paulo, local escrito no final dos 3 anos de Paulo em Éfeso, à igreja de Corinto no ano 55. A carta trata de problemas eclesiásticos ou problemas da igreja e suas soluções. Ok, vamos contextualizar então. A igreja de Corinto, a igreja de Corinto, ela era uma igreja que tinha uma miscigenação bem grande. Tinha judeus, tinha pessoas de diversas religiões, tinham livres, tinham escravos. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, havia muita rota comercial ali. Então, a igreja ela era muito miscigenada. E nisso mesmo, o entendimento em relação ao Evangelho, aquilo que era apresentado, né, o Evangelho que era apresentado, era diferente, porque ele vem de encontro com aquilo que culturalmente a pessoa já tem como sendo seus pensamentos, como sendo aquilo que é o seu estilo de vida. Então, quando você fala e transmite o Evangelho para uma pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é confrontar com aquilo que ela viveu, aquilo que ela conhece. Não aquilo que outros locais ou aquilo que de uma maneira geral está sendo falado, mas ela traz para a vida dela. Então, a igreja de Corinto estava tendo um certo problema em relação a isso. Havia muita dissensão dentro da igreja. E Paulo escreve para corrigir esses problemas. Então, é somente em 1 Coríntios ele fala como praticar a ceia do Senhor da forma correta, fala a respeito do dom de línguas e fala a respeito da ressurreição. Então, são aqui temas que ele precisava enfatizar, ele precisava organizar e ele precisava colocar que todas essas coisas são para o Senhor, tem a sua excelência em ser realizado e é a dependência do Espírito Santo em relação ao culto ao Senhor, ao dom de línguas, enfim, é uma carta de organização eclesiástica. Algum tempo depois da escrita da primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios. Nessa carta ele apresenta Jesus Cristo, nossa suficiência. Na primeira carta ele apresentou que o Senhor era nosso. Agora ele fala que Cristo ele é suficiente. A chave está em Coríntios 5:20, que diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O local da escrita foi na Macedônia, em Filipe, durante a terceira viagem missionária, e é destinada a Corinto, escrito no ano 57.
A carta contém principalmente a defesa de Paulo quanto ao seu ministério, quanto ao seu apostolado. É a mais autobiográfica e intensamente pessoal de todas as cartas, contém um tratado mais extenso sobre mordomia cristã e é a única das epístolas de Paulo que revela sobre a fuga dele de Damasco num cesto escondido, a experiência do seu arrebatamento ao terceiro céu, o espinho na carne e o seu padecimento fora do comum, o seu sofrimento fora do comum. Bom, ao que tudo indica, após a primeira carta que foi enviada aos Coríntios, foi enviada uma carta, como se fosse de Paulo, dando orientações que não tinham nada a ver em relação a Paulo. Se isso não bastasse, os líderes da igreja local estavam contestando quem é Paulo para vir e nos falar a respeito das coisas que ele está falando. Qual é a autoridade que Paulo tem para nos trazer esse direcionamento? Então, Paulo ele foi até confrontado. Eles disseram assim: olha, Paulo ele nos manda carta falando isso, mas se ele vier aqui, ele não vai ter coragem de repetir as mesmas coisas. Então, Paulo escreve uma segunda carta de uma maneira um pouco mais enérgica e enfática. Primeiro, ele defendendo o seu apostolado, falando que o apostolado que ele recebeu foi da parte de Cristo e que ele traz as marcas do Senhor sobre ele. Então ele mostra ali a sua fuga, mostra os problemas que ele teve quando ele se converteu ao Senhor. Ele fala que o Senhor deu as revelações para ele, para que ele pudesse falar, mas que ele também tem um espinho na carne, que provavelmente é o sofrimento que ele tinha em relação àquilo que ele tinha feito antes, né, na sua ignorância com relação a Cristo, e fala do sofrimento que ele tem. Todas essas coisas dão a Paulo o direito, né, a credencial de ser uma pessoa que traga a orientação para a igreja como apóstolo da forma como ele fazia. Esse é o teor e a motivação da segunda carta aos Coríntios. A carta aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas apresenta Jesus Cristo nossa liberdade. O versículo-chave, Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ele escreve, assim que ele chega da sua primeira viagem missionária, como nós já mencionamos, aos cristãos da Galácia do Sul, entre os anos 47 e 49 do primeiro século. O teor da carta é a salvação pela graça mediante a fé, independente das obras. Assim como em Romanos, nós comentamos isso em Romanos. Só que em Romanos, nós descobrimos isso. Os romanos descobrem isso. Só que em Gálatas, Paulo já tinha falado a respeito disso. Então ele manda uma carta para que eles tomassem uma posição quanto àquilo que eles já sabiam, que eles já tinham ouvido pessoalmente de Paulo. Trata das controvérsias entre o cristianismo livre de Cristo e os ritualismos judaizantes, especialmente sobre a circuncisão. Existem os confrontos entre fé e obras, entre frutos do Espírito e obras da carne, e a cruz e o mundo. Né? A questão da circuncisão é uma questão aqui chave dentro das controvérsias que existiam. Mas Paulo ele escreve aos Gálatas dizendo a respeito das promessas sendo cumpridas em Jesus Cristo e de todos, então, serem, através de Cristo, filhos de Abraão. Ele mostra isso, ele revela isso. Ele mostra e faz uma analogia entre os filhos de Abraão, né? Ismael e Isaac, e fala a respeito de ser filho de uma mulher livre ou filho de uma mulher escrava, trazendo isso para a igreja. Se a igreja queria ainda ser uma igreja que estivesse se submetendo à escravidão da lei, ou ela se submeteria à liberdade de Cristo. E nesse teor, ele explica todos os confrontos que nós temos nessa carta, e é uma carta riquíssima. Só que Paulo, quando escreve aos Gálatas, como ele já tinha ido à Galácia, e ele já tinha colocado tudo isso para eles, ele escreve com um tom mais austero. Ele chega a estar bravo escrevendo essa carta. É uma carta fantástica também, como todas as cartas que Paulo escreve. Epístola aos Efésios. Apresenta Jesus Cristo, nosso tudo em todos. O versículo-chave está no capítulo 4, versículos do 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados
em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. O local da escrita é em Roma, durante a prisão dele, né? Após as 3 viagens missionárias. Então ele está na sua 4ª viagem, mas a viagem da sua prisão. Destino aos cristãos de Éfeso, talvez de Laodiceia. Vamos comentar. Entre os anos 60 e 63 do primeiro século. O teor da carta é a igreja como sendo o corpo de Cristo. Sua semelhança com Colossenses é interessante. Dos 155 versículos de Efésios, 78 se encontram parcialmente em Colossenses. Existe uma divisão que nós podemos fazer na carta, que é a chamada da igreja, dos capítulos de 1 a 3, e a conduta da igreja, dos capítulos 4 ao 6. O que a igreja está fazendo com essa chamada. É também conhecida como a Epístola do Terceiro Céu, e ele tem aqui um paralelo. Traçamos um paralelo, especialmente entre Efésios e Colossenses, no seu capítulo 1,7, com Colossenses 1,14 e Efésios 1,10 com Colossenses 1,20. Muito bem. Então, Paulo escreve à igreja de Éfeso, uma igreja que estava à sombra de uma cidade idólatra, de um templo idólatra, e que estava tendo ali o seu questionamento em relação àquilo que eles estavam vivendo, que era o Evangelho de Cristo, a revelação do Evangelho de Cristo, para saber se isso realmente seria aquilo que foi ensinado a eles. E Paulo escreve a eles dizendo: olha, a igreja ela tem uma chamada, ela foi fundada por Cristo, ela tem uma chamada. Agora, vocês, ao invés de ficar questionando se isso é real ou não, vocês já experimentaram Cristo em vocês, através do batismo. Então, que vocês agora ajam como igreja. Porque só se vocês agirem como igreja é que vocês vão começar a viver como igreja, vão parar de ficar pensando nas coisas alheias, né, naquilo que está acontecendo à margem da igreja. É interessante porque ele escreve a Epístola aos Efésios, e a Epístola aos Efésios ela trata da igreja como sendo o corpo de Cristo, faz uma analogia com todos os membros do corpo, dizendo que todas as pessoas da igreja têm a sua função, assim como todos os membros do corpo têm a sua função no corpo, todos os membros da igreja têm a sua função na igreja. E na Epístola aos Colossenses ele vai falar que Cristo é o cabeça desse corpo, né? É o cabeça da igreja. Talvez, e isso é uma suposição, talvez essa carta ela tenha sido escrita à igreja de Laodiceia e não à igreja de Éfeso. Porque Paulo passa 3 anos na cidade de Éfeso, e quando ele escreve essa epístola, ele não escreve de uma forma amigável para um povo que ele tinha tido uma intimidade durante 3 anos. E no final da epístola aos Colossenses, ele menciona assim: envie essa carta às igrejas que estão ao redor, em especial à igreja de Laodiceia, e pegue a carta de Laodiceia e leia também. Só que nós não temos na nossa Bíblia uma epístola aos Laodicenses. Então talvez essa epístola tenha sido aos Laodicenses. Mas isso não mudaria de forma alguma o teor da carta e a explanação fantástica que Paulo faz em relação à vida da igreja e em relação àquilo que é a nossa conduta naqueles tempos e nos dias de hoje. Aplica-se perfeitamente àquilo que nós vivemos hoje. A próxima epístola é a Epístola aos Filipenses. Apresenta Jesus Cristo, nossa alegria. O versículo-chave está em Filipenses 4,4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo regozijai-vos. Ele vai repetir muitas vezes a questão de nós estarmos alegres. Ele escreve durante a sua prisão em Roma, quando ele está na sua 4ª viagem missionária. Não é missionária essa viagem, mas ela se torna missionária, nós vamos entender daqui a pouco porquê, destino aos cristãos de Filipos, entre os anos 62 e 64 do primeiro século. O teor da carta é o progresso e a alegria na fé. Ele exorta os crentes ao crescimento na fé. É uma nota, e também manda uma nota de gratidão pela oferta dos filipenses. Por 16 vezes aparece a menção à alegria de um homem que já era não era tão jovem, né? Já estava partindo para ser uma pessoa já idosa e está preso. E ele menciona a alegria 16 vezes. Então ali, nessa epístola, ele mostra a conversão no governo
de Roma. Ele fala que Cristo é maior que as nossas intenções. Ele também faz uma promessa de ir visitar os filipenses novamente, e provavelmente ele sai da prisão e vai visitar os filipenses. E ele explica, ele fala que Jesus era 100% homem, e ele fala da sua entrega total por Cristo. Muito bem, então Paulo, na sua viagem a Roma, ele está preso. Essa prisão é uma prisão domiciliar, mas ele fica ali algemado a um soldado romano, a um pretoriano. Só que cada soldado romano que chegava, ele evangelizava, porque Paulo era um missionário, ele era um evangelista nato. E no final da carta, ele escreve assim: todos os da casa de César vos saúdam, fazendo menção que os soldados haviam se convertido. Isso é fantástico. No momento que nós deveríamos estar pesarosos por estarmos presos, estarmos ali numa situação triste, longe dos nossos amados, ele tinha que pagar ainda esse domicílio onde ele estava preso. As situações todas adversas. Ele sente alegria, ele sente o amor de Deus por ele. Por quê? Ele tem ali a presença de muitos irmãos que vão visitá-lo e vão estar com ele. Ele tem a possibilidade de evangelizar e ele vê o resultado disso. Ele recebe uma oferta da igreja de Filipos. Ele nunca pediu, mas ele recebe uma oferta da igreja de Filipos. E isso também o alegra, não pelo dinheiro, mas pelo cuidado que a igreja teve com ele. E nessa carta, ele menciona num determinado momento assim: eu vou ver vocês de novo. E realmente é isso que acontece. Paulo, nessa prisão dele, ele é liberto e vai visitar novamente os filipenses. Também uma carta fantástica conhecida como a Epístola da Alegria. A carta aos Colossenses apresenta Jesus Cristo a nossa vida. O versículo-chave está no capítulo 2, versículos 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele escreve isso durante a sua prisão em Roma também, e aos cristãos de Colossos, entre os anos 60 e 63 do primeiro século. O teor da carta é Cristo é o cabeça da igreja. Ele faz muitas exortações a falsas doutrinas que estavam sendo introduzidas. Também em Éfeso existiam falsas doutrinas sendo introduzidas, existiam muitas falsas doutrinas na igreja de Corinto. Isso sempre acontece nas epístolas, né? Falar, cuidado com os falsos mestres, cuidado com as falsas doutrinas. É interessante o contraste com Efésios. Esta trata do corpo de Cristo, a igreja, e Colossenses trata da dignidade de Cristo, o cabeça da igreja. Mencionamos isso quando falamos sobre a epístola aos Efésios. A única referência ao culto de anjos que faziam e que é errado, né, na Bíblia, está no capítulo 2, versículo 18 de Filipenses. A lista extraordinária também das características de Cristo está no capítulo 1, versículos do 13 ao 26. Então, em linhas gerais, a carta aos Colossenses ela fala sobre Cristo ser o cabeça sobre o seu corpo, sobre a igreja que é o corpo de Cristo. Ele traz ali versículos que parcialmente, né, são complementares em relação à Epístola aos Efésios, e é uma carta que, complementada com a Epístola aos Efésios, traz ali também uma revelação muito grande à igreja em relação a um mecanismo completo, né, comparado com o corpo humano, tendo a sua mente e tendo o corpo todo agindo em função dessa mente. A mente, o cabeça sendo Cristo, e o corpo sendo a igreja, dirigido por Cristo nosso Senhor. A primeira epístola aos Tessalonicenses apresenta Jesus Cristo aquele que há de vir. O versículo-chave está no versículo 14 do capítulo 4, que diz assim: porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O local da escrita durante a segunda viagem missionária de Paulo em Corinto, e ele escreve aos cristãos de Tessalônica entre os anos 50 e 51 do primeiro século. O teor da carta são esclarecimentos quanto à segunda vinda de Cristo. Ele apresenta instruções sobre a Trindade, sobre o segundo advento, sobre a doutrina da salvação, e contém a passagem clássica sobre o arrebatamento. Então, a Epístola aos Tessalonicenses
ela é uma epístola escatológica. Eles tinham dúvida em relação à volta de Cristo e então Paulo fala, olha, Cristo vai voltar sim, mas é dessa forma, e ele explica que Cristo irá voltar. É, algumas pessoas na igreja haviam também falecido, pessoas que estavam esperando que Cristo voltasse. E isso parece que traz tristeza no meio deles e uma desconfiança em relação a essa volta de Cristo. Então, Paulo escreve principalmente para dizer que Jesus Cristo vai voltar sim, que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar com ele e que nós estaremos juntos, todos juntos, na eternidade com o Senhor. Essa é a motivação da primeira epístola aos Tessalonicenses. A segunda epístola aos Tessalonicenses apresenta Jesus Cristo, o Senhor que vai voltar. O versículo-chave está no versículo 5 do capítulo 3. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. O local da escrita é durante também a sua segunda viagem missionária em Corinto. Destina-se aos cristãos de Tessalônica aproximadamente no ano 53, após a escrita da primeira carta aos Tessalonicenses. O teor da carta é sobre correção de ideias sobre a segunda vinda. É possível que os Tessalonicenses tenham recebido uma carta forjada, indicando que o dia do Senhor já havia começado. Existe uma interessante designação do anticristo como o homem do pecado ou sem lei. Ok. Também a igreja de Tessalônica talvez tenha recebido uma carta falando em relação à volta de Cristo de uma forma errada. Só que o mais provável é que a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses deu a eles uma certeza tão grande que Jesus iria voltar que eles acreditavam que essa volta estava iminente. Muitos venderam aquilo que tinha, deixaram de trabalhar, deixaram de viver uma vida em busca de coisas futuras, porque o Senhor estava voltando. E aí Paulo escreve falando, não é assim. Jesus vai voltar assim, mas antes dele voltar vai acontecer isso, isso, isso. E ele explica. Ele fala, não é assim. Os sinais eles serão mostrados antes da volta de Cristo. E aí então ele faz uma correção em relação à volta de Cristo e dá um chacoalhão aos Tessalonicenses, a ponto de falar assim, olha, se alguém não estiver trabalhando, esse daí também que não coma, porque todos nós temos que ser encontrados esperando Jesus sim, mas com a mão na massa, trabalhando. E trabalhando secularmente e trabalhando principalmente em prol do Evangelho. Essa é a motivação da segunda epístola aos Tessalonicenses. Primeira epístola escrita a Timóteo. Apresenta Jesus Cristo, o nosso mestre. O versículo-chave está no capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Escrito na Macedônia, provavelmente durante o cumprimento da promessa feita aos filipenses. Ele havia prometido aos filipenses que ele sairia da prisão e ele iria visitá-los. Provavelmente é nesse momento em que Paulo escreve. Destino a Timóteo, seu discípulo, entre os anos 62 e 66. O teor da carta é a organização e administração de igrejas por parte de Timóteo. Uma boa caracterização seria um manual de cuidado pastoral. Há bastante similaridade entre 1 Timóteo e Tito. Ambas contêm qualificações para o bispo, ambas contêm instruções para tratar de grupos sociais. E ele faz advertências ali contra heresias, como ele fez aos Colossenses. Muito bem, Paulo já na sua digamos assim, reta final do seu ministério, ele prepara Timóteo, assim como ele vai preparar Tito, para o episcopado, para ser o líder das igrejas, às quais ele participou junto com Paulo da sua abertura, da sua fundação ou da sua reformulação. Então Paulo dá instruções a Timóteo que são instruções fantásticas que até hoje são seguidas pelas igrejas, a respeito de como deve ser a conduta daquele que é o líder da igreja. Primeiro é o exemplo daquele que irá liderar a igreja, e depois uma igreja sarada sendo liderada por esse pastor e as igrejas pelo bispo, todos da mesma forma. A segunda epístola a Timóteo apresenta Jesus Cristo, o nosso exemplo. Então o versículo-chave é o versículo 15 do capítulo 2, que diz assim: Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele escreve em Roma antes da sua execução. Ele escreve a Timóteo, seu discípulo em Éfeso.
entre 63 e 67 do primeiro século. O teor da carta é comissão dada a Timóteo para levar a obra de Paulo adiante. Encorajar o jovem pastor Timóteo na vigorosa e corajosa atividade em cumprimento de suas responsabilidades, adverti-lo acerca da apostasia, para informá-lo do martírio iminente e para pedir que Timóteo traga alguns de seus pertences. Então, já na última prisão aqui de Paulo, já prestes a ele ter o seu fim, ele foi executado, Paulo ele foi decapitado. Então, ele na prisão ele escreve a Timóteo, comissionando Timóteo, falando para que Timóteo se encorajasse a pôr em prática tudo aquilo que ele havia recebido como instrução, enquanto discípulo de Paulo e na carta anterior que ele havia recebido. Paulo fala a respeito dessas coisas com Timóteo, fala que haveria uma apostasia iminente, mas que ele deveria se manter firme, e ele pede que traga a ele a capa, que traga a ele também o João Marcos, enfim, ele pede algumas coisas para Timóteo. É a epístola onde ele encerra a sua carreira e ele guarda a sua fé. A epístola a Tito apresenta Jesus Cristo, nosso modelo. O versículo-chave, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O local é escrito em Nicópolis, a Tito, que estava na ilha de Creta, entre os anos 62 e 63 do primeiro século. O teor da carta é a administração das igrejas de Creta por parte de Tito. Instruir quanto às relações pastorais com vários grupos sociais da igreja, instruir Tito na organização da igreja e advertir contra falsos mestres. Assim como a primeira epístola a Timóteo, a epístola a Tito comissiona Tito como bispo na ilha de Creta, nas igrejas da ilha de Creta, e o direciona para que ele possa colocar em prática esse ministério. Esse é o teor da epístola a Tito. A epístola a Filemon apresenta Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, versículos chaves, versículos 15 e 16 do capítulo 1. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de ti, de mim e quanto mais de ti, assim como na carne como no Senhor. O local é escrito em Roma, a Filemon, entre os anos 60 e 63. O teor da carta é um apelo em favor de um escravo fugitivo. Persuadir Filemon não somente a aceitar Onésimo de volta sem puni-lo ou tirar-lhe a vida, ou usual tratamento para escravos fugitivos, mas também a acolhê-lo como irmão caríssimo no Senhor. Muito bem, Paulo ele estava preso e quando em sua prisão ele conhece Onésimo, que conhece o Evangelho, se converte ao Senhor e tem com Paulo um tempo ali de aprendizado e discipulado. E aí Onésimo, ele poderia continuar fugindo, poderia continuar embora, mas ele aprende que ele precisa voltar ao seu Senhor. E aí Paulo intercede a Filemon que receba Onésimo, e ele faz esse questionamento: será que ele não veio aqui para que ele pudesse voltar para você muito melhor, um servo muito melhor do que ele era antes? Então receba Onésimo de volta na sua casa, e fazendo um apelo em relação a esse escravo. É uma carta de intercessão de Paulo a Filemon. Finalizamos então o estudo das 3 epístolas de Paulo. Essas epístolas elas também são conhecidas como os estudos dos evangelhos, porque elas trazem ali detalhes em relação àquilo que os evangelhos trazem para nós. São epístolas fantásticas de direcionamento para a igreja e vale muito fazer o estudo de todas elas minucioso. Nós teremos uma matéria que é exatamente a matéria de estudo de cada uma das epístolas paulinas de modo exaustivo.